Então, pessoal, vamos começar mais um dia do Congresso Nacional de Educação Financeira e Empreendedorismo. Eu estou com o ilustre Luiz, ele vai conversar aqui com a gente sobre um tema bastante importante, né? Que é sobre dinheiro e seus reflexos, né? Com a seguinte tópico, né? Como você trata o dinheiro mostra como você se trata. O Luiz é um grande amigo, grande parceiro, também é carioca, a gente conheceu no Rio Previdência, na Escola de Educação Financeira aqui do Rio, que vai ter uma palestra, inclusive, até o Luiz, acho que não sei se sabe, Carlos de Batalha, que é o diretor da escola, também vai estar participando desse congresso. E a palavra é sua, Luiz, quero que você se apresente, fale um pouquinho do seu projeto, como é que você atua, para a gente começar a discorrer sobre esse tema tão instigante, tão importante aqui hoje. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Adriano. A importância da educação financeira vale para várias áreas da vida e eu percebi isso na prática. Tá? Eu percebi o quanto o trato com o dinheiro você acaba se tratando melhor ou pior. Então, o dinheiro não é você. Se você está passando por um momento de dívida, você não é um endividado. Se você se você tem um dinheiro, você não é rico. Você pode estar com dinheiro. Então, a gente entender que existe uma diferença entre o que eu faço e quem eu sou faz toda a diferença. Porque você que está me ouvindo é uma pessoa incrível, você é uma pessoa de potencial ilimitado, você é uma pessoa que pode passar a luz a quem você quer que seja. E o dinheiro, ele te acompanha. O dinheiro, ele não está lá no final do mês, difícil, tem que tirar o dinheiro do cliente, passar para o seu bolso. Eu realmente não acredito nisso. Eu realmente acredito que as pessoas elas te entregam dinheiro na forma de gratidão, que o dinheiro é um instrumento de troca e que ele respeita algumas leis. Então, a lei da matemática, né? 1 mais 1 dá 2 e 1 mais 1 no longo prazo com juros compostos dá muito mais do que 2. Ele respeita leis emocionais e aí talvez você já tenha culpa, já tenha sentido culpa ao receber ou gastar um dinheiro, ou você pagou uma coisa que você não se sentiu muito bem. Então, o dinheiro ele respeita leis emocionais também. E o dinheiro também respeita leis espirituais, porque tem a ver com o seu propósito, tem a ver com o seu legado, tem a ver com contribuição. Eu realmente incentivo a todas as pessoas a contribuir de alguma forma, porque isso é um hábito de riqueza. Riqueza nesse aspecto muito além do dinheiro. E, de verdade, quando você vê a sua vida sabendo que ele é muito mais do que o seu corpo, ok? Quando você vê a sua vida muito além de você próprio, você consegue enxergar no outro, no semelhante, você consegue compartilhar, o dinheiro ele é seu aliado e ele é seu cúmplice. Então você pode fazer com que ele te represente. Olha só que diferença, né? E isso aconteceu na minha vida. Eu sempre fui aquele trabalhador do tipo, não tenho dinheiro, né? Repetindo o padrão dos meus pais, da minha família, da sociedade. Isso influencia, né, Luiz? O que a gente coloca para dentro, né, é um input e a gente acaba tendo isso como consequência, né? Exatamente. Muito do que a gente ouve, muito do que a gente vê e muito do que a gente sente, a gente acha normal. E existe uma diferença, Adriano, do que é normal e do que é comum. Sim. O normal a gente atrai para a nossa vida. Então, se eu acho alguma coisa normal, violência na minha cidade, normal, corrupção, normal, se eu acho isso normal, de alguma forma, eu estou atraindo isso para a minha vida. E aí, quando você separa, assim, você vê a sua atuação e percebe o que você sente que é normal e sente que é comum. O que é normal você atrai para a sua vida, o que é comum é o que é estatisticamente numérico, do tipo, não, tem muito divórcio. Ok, eu não acho que divórcio é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Então, você faz essa barreira, entendeu? Então, é nessa linha que a gente vai conversar. Posso falar sobre mil coisas, mas eu queria saber o que vocês estão esperando exatamente desse encontro. Sim, perfeito, cara. Gostei, já está bem na linha do que a gente espera, do que o nosso público aqui do Congresso está aguardando, está esperando. E acho que puxou até um gancho, cara, do que você falou, acaba que a gente associa, muita gente rotula, né, por exemplo, o endividado, né, porque sujou o nome. Cara, eu pelo menos não sei o que você pensa disso, mas quando fala que a pessoa sujou o nome, acho que nosso nome é o nosso, talvez, principal ativo, né? Como é que fala que sujou o nome? Na verdade, eu acho que também tem um fim, né, voltado para que, ao falar que sujou o nome, a pessoa, opa, vou correr atrás para limpar. Mas, na verdade, isso é só uma terminologia, isso não existe na prática, né? E isso, acho que, logicamente, reflete em outras áreas. O que você diz disso?
Muito bacana essa observação. Primeiro que o nome sujar já tem uma conotação emocionalmente ruim. De alguma forma você sente nojo daquilo. De alguma forma você não quer isso na sua vida, etc. O que acontece? Esse termo eu não acho um termo adequado. Eu acho que sim, se a pessoa tem crédito e quem deu crédito para a pessoa não foi a pessoa, ok? Mas ele recebeu crédito e utilizou mal, todo o sistema de crédito ele precisa estar com uma boa saúde. E aí, se tem uma pessoa que está inadimplente, se tem uma pessoa que não está colaborando com esse sistema de crédito, é importante que essa pessoa ela esteja sinalizada do tipo, sistema de crédito, vamos ter cuidado com esse inadimplente aqui, porque ele não está honrando o compromisso e toda a estrutura tende a piorar. Eu não sei se você sabe, se você que está me ouvindo sabe, um dos motivos do juro elevadíssimo no Brasil, uma das causas é a inadimplência. E aí, quando você pergunta para o endividado, né, a pessoa que está com dívida, ela fala assim, cara, eu estou inadimplente porque os juros são altos. E, na verdade, os juros são altos por causa da inadimplência. Então, fica esse giro que não tem uma solução. A solução é justamente você se reeducar financeiramente, mudar a sua mentalidade. Porque o teu comportamento é um reflexo da sua mentalidade. Eu quero que você perceba isso. O seu comportamento é um reflexo da sua mentalidade. Se a sua mentalidade é uma mentalidade pobre, uma mentalidade de doença, uma mentalidade de morte, naturalmente você precisa estar congruente. Isso é outra condição humana. O ser humano ele precisa ser congruente. Então, se ele faz alguma coisa, é porque na mente dele isso é coerente. E aí vale o que a gente está falando do normal, do comum, que a gente já comentou sobre isso. Então, perceba, se chega uma instituição e fala para mim que eu estou com o nome sujo, eu preciso estar coerente com essa informação. Então, eu me sinto sujo. E aí, como é que é esse pai de família sujo? Como é que é esse marido sujo? Como é que é esse profissional sujo? Naturalmente, ele tende a diminuir muito a sua energia por conta de um rótulo. E não é isso de verdade, entendeu? Então, assim, se você está passando por um momento de inadimplência, se você não está conseguindo honrar os seus compromissos financeiros, a questão não é você perder a sua energia, muito pelo contrário. Vamos entender o que gerou isso tudo, vamos entender a fase da sua vida, não é você, ok? Mas apenas a fase da sua vida que você está passando, para que você possa renegociar, e existem muitos canais para que você possa renegociar e você ter seu nome limpo, entre aspas, que limpo não tem nada, gente. Você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa iluminada. Não é porque uma instituição diz que você está sujo ou se você está limpo que você vai se sentir assim. O quanto você está entregando a chave das suas emoções para um terceiro. Perfeito, Luiz. Cara, eu acho que tem um aspecto, eu lembro, muitas pessoas têm uma barreira quando aborda a educação financeira ou até outras áreas nesse aspecto emocional, né? Muita gente associa, né, aquela máxima, né, dinheiro, sabe que dinheiro é emoção, mas muita gente trata dinheiro como razão. E aí acaba criando uma barreira, né, sobre esses aspectos de mentalidade, mindset. Poxa, eu vou ter um mindset de riqueza e por isso eu vou ficar rico, né? Muita gente às vezes fica meio, lógico, não é uma regra geral, né? Não é uma associação de só pensar positivo, por exemplo, você vai adquirir riqueza, mas a forma que você pensa, acho que você ilustrou bem isso, o seu mindset, a forma de pensar vai tangibilizar no seu modo de vida, né? De como você realiza as suas ações. E às vezes, esse é o ponto, né? Muita gente que não acredita nisso, é justamente isso, porque é de maneira inconsciente que você acaba tendo certas ações, né? É a forma de pensar que modifica a forma de agir, né? Exatamente. Tem uma frase que fala, assim como tu pensas, tu és. De fato, a gente tem pensamentos inconscientes que a gente nem sabe que está pensando e tem pensamentos conscientes. E existe uma diferença bem sutil que é ter pensamentos e pensar. Sim. Ter pensamentos é você perceber o que está acontecendo, como se você estivesse numa maré que sobe e desce, você, poxa, estou pensando nisso, estou pensando naquilo e tal. E outra coisa é você conscientemente pensar. E aí eu posso olhar para a minha própria vida, tá? Mas é verdade. Quando você tem uma visão míope, ok? Do tipo, o dinheiro é para pagar a conta, ou o dinheiro do mês é só para esse mês. É uma visão míope, é como se seu horizonte fosse pequeno. Vou fazer uma analogia aqui. Imagina que você está numa embarcação, tipo uma canoa, bem próximo ao nível do mar, ok? E se eu perguntar para essa pessoa que está nessa canoa, falar, cara, você consegue enxergar o horizonte? Ele vai falar, sim, consigo enxergar o horizonte. Tá perto ou tá longe? Ele vai falar, tá longe, óbvio, né? O horizonte é longe.
Se passar uma embarcação maior, que seria um cruzeiro, por exemplo, maior, e eu perguntar para qualquer tripulante, falar, você está vendo o horizonte? Ele vai falar, sim. Está longe? Ele vai falar, tá. Só que tem uma característica que quanto mais perto você está do mar, o seu horizonte é menor. Conforme você vai elevando, o teu horizonte é maior e é o mesmo horizonte, ok? Ambos estão falando a verdade. E aí eu percebo nisso. As pessoas que vivem muito no curto prazo, assim, muito no míope, muito em sobrevivência, em esperar, talvez um vendedor que está muito preocupado com a próxima venda, ou assalariado que está muito preocupado com o mês. Quando você simplesmente expande o seu horizonte e você consegue enxergar além, daqui a 3 anos, 5 anos, e acima de tudo, projetar emoção, esse é o grande barato. Quando você consegue projetar emoção também no longo prazo, é como se você estivesse jogando semente para onde você está indo. E aí, quando você pega essas sementes e joga para onde você está indo, quando você chegar lá, não vai ter semente, vai ter o fruto. Sim. E aí, isso faz todo sentido nessa questão de horizonte. Se você está apenas sobrevivendo ou se você está construindo a própria vida. Isso também é questão de mentalidade, como você falou, Adriano. Assim como tu pensas, tu és. Se você só enxerga o próximo mês, ou se você só enxerga daqui a 3 meses, ou se você só enxerga essa semana, o que você enxerga, você tem comando. Só que se você consegue enxergar mais, se você consegue se projetar, consegue ter uma boa visualização com emoção, uau, você consegue de fato comandar a sua vida. E isso faz todo o dinheiro, faz todo sentido. E assim como a gente já falou, o dinheiro te acompanha. E o nome disso chama-se investimentos. Essa visão no longo prazo, você consegue plantar hoje para colher daqui a pouco. Legal. Quando você tem essa mentalidade, de verdade, a dívida não é bem-vinda na sua vida. Você consegue se curar. Da mesma forma da doença, tá, gente? A doença, ela precisa de um terreno fértil para ela prosperar, se é que eu posso dizer isso. Sim. A doença não é bem-vinda num corpo saudável, ok? A doença não é bem-vinda num corpo saudável. Da mesma forma, quem tem uma mentalidade de construção da própria vida, quem entende que eu sou o dono da minha própria vida, eu que comando, eu que faço as coisas, a dívida simplesmente não é bem-vinda. E ela sai da sua vida. Não sei se isso está fazendo sentido para você. Mas isso encaixa e aí depois vem só as métricas, vem só a razão para mostrar que é verdade, ok? Mas esse entendimento emocional ele se faz necessário por conta disso. E aí tem esse aspecto, né? Porque quando você muda esse mindset, né? Mesmo que não vai ser de uma hora para outra que vai se realizar o que você pretende naquele mindset. Mas é questão de tempo até aquilo ocorrer. Porque eu gosto muito da analogia, né? De quando você está pensando no longo prazo, mas você ratificou bem, né? Não adianta também só pensar no longo prazo sem estar vendo os curtos passos que tem que dar. Tem que olhar sempre daqui a 3 metros. É que nem você quer chegar, você está de carro, né? Pegando o seu gancho de analogias aí, Luiz. Você está andando de carro, quer fazer uma viagem de, sei lá, 20 quilômetros. Poxa, o seu farol do carro, à noite, uma viagem à noite, o farol do carro só vai estar daqui a 3 metros, né? Não vai estar 20 quilômetros. Então, é questão de a gente ter essa mentalidade e muita gente acaba, infelizmente, quando planeja, né? Aqui na Meta a gente tem muito isso, né? Tem que planejar, fazer um planejamento de meta de curto, médio e longo prazo. Não adianta só de longo prazo e esperar que aquilo ocorra, e depois o longo prazo já está no curto prazo, e quando viu, ainda não reagiu, ainda nada, né? Não comprometeu, não realizou nenhuma ação. Então, esse ponto foi fantástico, bom trazer isso, né, Luiz? Verdade. E para você ter noção, o dinheiro ele só tem valor no presente. A ação só tem valor no presente. Você não consegue agir mês que vem. Você não consegue agir no passado. Você só tem ação no presente. Isso pode ser óbvio, mas inclusive o dinheiro ele só tem valor no presente. Você sabia disso, Adriano? O dinheiro ele só tem valor no aqui e agora. O dinheiro passado ele não tem mais valor. Você pode pegar uma moeda antiga aí que não faz o menor sentido. Sim. E se eu quero preservar o meu dinheiro no longo prazo, aí se faz necessário os produtos de investimento, que é justamente dar valor a ele. Aí a pergunta, a ação é quando? No aqui e no agora. Então, se você se preocupa na escola, na formação dos seus filhos, se você se preocupa onde você vai morar daqui a 5 anos, quem você vai ser, não necessariamente o que você vai fazer, ou não necessariamente o que você vai ter, mas quem você vai ser daqui a 3, 5, 10 anos,
A ação é no agora. E aí você pega uma parte do seu dinheiro, faz as suas aplicações. E aí, outra analogia que eu faço é o seguinte: não faz sentido você plantar para onde você não vai. Você tem que plantar para onde você vai. Então, primeiro, a visão positiva de futuro, como eu falei, emotizando, né, jogando as emoções necessárias. E aí você consegue hoje pegar suas sementes, plantar, e quando você estiver na sua trilha, você vai simplesmente ver esses frutos nascerem. Se você fala assim, não, lá eu me preocupo, no futuro eu me preocupo, aí entra naquela máxima. A melhor época para você plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor momento de você plantar uma árvore é agora. Então, tome ação no hoje, ok? Tome ação agora. O seu hoje ele tem que valer muito a pena, sabendo para onde você vai. E acaba que o hoje, e justamente as nossas ações, né, praticamente é a única coisa que a gente tem total controle, né? Muita gente acaba quando, né, atribui metas, né? A gente está no início agora de 2019, quando a gente atribui metas, a gente pensa no longo prazo, mas tem que ver o que você vai fazer hoje, né? O que você vai fazer hoje é isso que vai te deixar chegar onde você quer alcançar. E muita gente, às vezes, só sonha e espera que vai chegar naquele objetivo sem estar colocando em prática no aqui e no agora, né? E eu até atribuo, quando a gente está falando até de metas aqui, é importante ter metas assim, de onde você quer alcançar, mas principalmente metas do que você vai fazer para aquilo, né? E Com certeza. Não é somente, né, algo intangível do que eu quero alcançar. Não, o que eu vou fazer? Isso está no meu controle, né? E aí eu retomo aquele assunto, né, do mindset, né? A gente se blindar, se empoderar daquilo, é aspecto emocional que você resumiu bem a dessa, para alcançar aquele objetivo. E aí, Luiz, acho que um outro aspecto acho que é bem importante essas analogias, como é que é o reflexo do dinheiro em outras áreas, né? Eu gosto muito, até estava pensando nesse assunto, quando a gente tem um lado, nesse congresso a gente fala muito de empreendedorismo, e eu tomo o seguinte ponto, né? Muita gente tem uma vida profissional, né, que totalmente organizada, às vezes é um gerente, um CEO da sua empresa, né, tem todas as métricas, reuniões de alinhamento, N coisas para te manter, né, no foco naquele objetivo que foi traçado no alinhamento, no estratégico, enfim. Só que muitas das vezes não traz como reflexo isso na vida pessoal, né? Às vezes na vida familiar, relacionamento. E acho que isso tange bastante esse nosso assunto. O que você acha disso? Como é que isso reflete esse nosso tópico? A minha visão é simples assim. A pessoa que é um profissional excelente e não traz essa excelência para a sua vida pessoal, é porque ela é muito boa no foco fazer, mas isso não está na essência, não está na natureza dela. Quando a pessoa é excelente no foco ser, ou seja, na essência, ela é excelente em qualquer área da vida. Porque o que você faz numa área da vida, você faz em outras áreas da vida. Isso é natural. Como você trata o dinheiro, você acaba tratando a sua alimentação. É como você trata o seu dia a dia. E eu posso dar vários exemplos aqui que isso se concretiza, né? Mas é importante o seguinte, quando você olha para dentro, isso foi uma frase que eu vi recentemente, que inovar não é você olhar para o mercado e nem olhar para o futuro. Inovar é olhar para dentro e olhar para o seu próprio passado, olhar para a sua própria história, para extrair os frutos, para extrair o ouro que foi dado de tantas oportunidades, porque você teve desafio, você se superou, você aprendeu, e olha quantas pessoas estão passando por dores similares à sua. Então você pode agregar valor enquanto a isso. Então, se você quer inovar, se você quer empreender, se quer fazer algo diferente, olhe para si e olhe para a sua própria história, porque lá tem muito ouro que dá para ser desfrutado. Voltando à questão do foco ser e do foco fazer, eu de verdade não rotulo ninguém que é endividado, porque eu estou indo na identidade dela e ela não é endividada. A pessoa também ela não é obesa, ela pode estar com uns quilinhos a mais, mas ela não é na essência, ok? E aí eu vejo alguns pais falando isso, do tipo, falando para o filho, você é irresponsável. Eu falei, poxa, não faz isso, porque isso vai na identidade daquela criança. E como a gente já falou, as pessoas precisam estar em congruência. Então, se a criança, o pai dessa criança, a mãe dessa criança, que são os heróis, falam que ela é irresponsável, ela precisa estar congruente com isso. Então, ela vai fazer coisas irresponsáveis. Então, é muito mais fácil você falar verdades relacionadas ao foco fazer ou ao foco ter, do tipo, você está sendo irresponsável nesse momento.
você está sobrepeso neste momento, você está com dívida neste momento. Atenua e preserva a identidade da pessoa. Então, voltando, a gente pode ser uma pessoa rica, a gente pode ser uma pessoa forte antes de ter músculo, a gente pode ser uma pessoa de luz antes de fazer essas coisas, porque são ações que são naturais. Uma mãe em excelência, e aí a excelência você dá da conotação, ela vai fazer coisas em excelência, porque ela vai estar em congruência com ela mesma. Não vai ser um fardo, ok? Não vai ser um peso. É natural. E aí, quando você olha para a sua identidade, as coisas começam a fazer sentido. Eu tinha essa vida, que eu tinha uma vida profissional, eu tinha uma vida pessoal. Hoje eu tenho uma vida, porque ela está em congruência. Eu sou eu mesmo, eu me levo para onde for. E isso realmente foi... Eu convido as pessoas a viverem dessa forma, porque você não é o uniforme que você veste, você não é o teu crachá. Se eu tirar o crachá, e aí, você é quem? Quem te sobra, entendeu? Isso vale até para casamento, tá? Fala, não, eu sou esposa do fulano, eu sou o marido da fulana, eu sou o nome da família tal. Eu falei, ok, e se eu tirar isso, o que te resta? Quem é você? Então, olhar para a sua identidade faz todo sentido. É apenas um Você é uma rótulo. pessoa de valor, você vai gerar valor para onde for. E aí eu quero melhorar seu aspecto, inclusive o trato do dinheiro, para que você seja essa pessoa de exemplo aonde você for. Eu espero que isso esteja fazendo sentido para você. Total sentido, Luiz, total. E acaba isso, esse rótulo que é imposto, que a gente acaba nos impostando, né? Esse rótulo, isso impacta muitas outras áreas, como a gente disse no início desse bate-papo, né? E outro aspecto, Luiz, acho que você trouxe esse ponto, né? Dos três verbos, né? O ser, fazer e ter, né? A gente hoje, né, no Brasil, acho que, na verdade, cultura latino-americana foca muito no ter, né? Então, quero ter um carro, quero ter uma casa. Só que acho que você tem uma frase, eu acho muito boa, né? A gente até bate papo em outras situações, né? Dessa inversão de valores. O foco não é em ter, né? O foco é um ser, que é o que a gente bateu nesse aspecto, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso, desses três ações, né? Do ser, fazer para ter, né? E não ao contrário, como muita gente prega, né? De foco em ter um bem, né? O que você diz disso? Eu vou compartilhar uma imagem aqui, porque ela vai facilitar o entendimento, mas eu escutei e eu não sei a fonte, que é o Sim. seguinte: o que você tem te interessa. Quem você é me interessa. A primeira vez que eu vi isso, deu uma confusão na minha cabeça, porque eu achava que as pessoas eram o que elas tinham. Porque, afinal de contas, elas batalhavam, elas se esforçavam, né? E elas conseguiam coisas para ter. Então, eu achava natural um rei ser conhecido pelo tamanho do seu castelo. E isso a gente joga para a vida de hoje, né? Eu sou o carro que eu tenho, eu sou o cargo que eu tenho na minha empresa, ou eu sou o meu patrimônio financeiro, eu sou onde eu moro. É isso que você tem, e o que você tem te interessa, mas quem você é me interessa. Deixa eu compartilhar uma tela aqui. Algumas pessoas, Adriano, elas se preocupam em usufruir. Não tem nada de errado com isso, mas são pessoas que se preocupam em usufruir. Pessoas que ganham dinheiro para viajar ou trabalham para se relaxar, para curtir a vida, para tomar uma cerveja depois, etc. O foco dessas pessoas são usufruir e está tudo certo com isso. Existem outras pessoas que se preocupam no foco fazer. Eu sou o que eu faço. Eu sou a mãe que leva meu filho na escola, eu sou o profissional que deixa os relatórios prontos aqui, eu sou o que eu faço. Os workaholics estão aqui também, né? Eles se identificam pelo que eles fazem. Existem outras pessoas que estão no foco contribuir. Eu sou o que eu ajudo. Só há salvação na caridade. E aí elas se identificam pelo que elas entregam para o mundo. É como se os bens materiais não fossem bem-vindos na vida dela. Preferem simplesmente entregar. E às vezes acabam entregando o que não tem. Existem pessoas que estão no foco ter. Foi esse exemplo, né? Eu já morei num local que o cara falava assim, eu sou o cara da cobertura. Eu falei, ok, tipo, isso não é importante para mim. Mas ele se identifica pelo que ele tem, ok? Eu sou o cara do carro, eu sou o cara do celular, eu sou o cara do cargo da empresa, é o que ele tem. E tudo bem quanto a isso. Só que existem pessoas que se identificam pelo que elas são. Quando a pessoa se identifica pelo que ela é, a gente está colocando um ingrediente aqui de inteligência espiritual. E aí é basicamente o propósito da pessoa,
o propósito tem muito a ver com energia, ok? Energia. A missão e os talentos. Isso é muito íntimo, isso é muito particular. E a boa notícia é que todo mundo tem isso. Aqui não tem a menor distinção de onde você mora, quantos irmãos você tem, não faz a menor diferença. Porque isso aqui é algo muito íntimo, é o seu eu verdadeiro. Então está relacionado à sua inteligência espiritual. Com isso, você consegue fazer coisas alinhadas a quem você é. E aí você vai tomar ações direcionadas. Existe uma diferença entre ações de produtividade e ações de ocupação. A ocupação é o pagar conta, é talvez se alimentar, é pegar o ônibus, é ficar na fila. São ações de ocupação. As ações de produtividade é quem de fato te aproxima dos seus sonhos, ok? Então, o foco fazer é importante você saber dizer não para dizer sim. Dizer não e dizer sim é uma linha muito tênue, assim. Quem tem dificuldade de dizer não, depois dessa explicação aqui, eu tenho certeza que vai melhorar bastante. Depois vem o ter, que é justamente você perceber as bênçãos que estão vindo na sua vida e você entender de verdade o que você é ou não é merecedor. Muitas pessoas se comportam como uma cabana de bênçãos e falam, isso não é para mim, esse elogio não é para mim, pô, eu fui promovido, mas eu não fiz nada demais. E aí acaba sendo uma cabana e se protege de bênçãos, de coisas muito boas. Só que assim como uma cabana, essas bênçãos vão para algum lugar. Se você para outra pessoa, na sua vida, o dinheiro vai para algum lugar, porque o dinheiro tem que ir. O dinheiro só tem valor em movimento. Então, ou você se torna um imã de dinheiro, ou você se torna um imã que repele o dinheiro. Você simplesmente se protege. E, por incrível que pareça, tem pessoas que se protegem de bênçãos, porque não querem. E aí entram crenças de merecimento com relação a isso. Depois que você tem, você consegue contribuir. Muitas pessoas contribuem o que não têm. Eu já atendi endividados que dão dinheiro que não tem. O dinheiro já é fruto de crédito já. Ou emprestam o próprio nome, que é totalmente impossível você passar o seu nome. Você passa crédito. E aí, claro que isso tem preço, a conta chega. Só que quando você contribui o que você tem, faz com que você seja uma pessoa maior ainda. Quando você contribui o que você tem, mostra para o universo que você não está sozinho no mundo. Mostra para o universo que você se preocupa com seu irmão, que às vezes não teve a história que você teve, não teve o aprendizado que você teve. Eu não sei a sua origem, mas de verdade, você teve oportunidades que muitas pessoas simplesmente não tiveram. E aí eu te pergunto, qual é a tua causa? O que toca seu coração? Não doa por doar, não doa para afastar um mendigo, ou não doa por uma obrigação religiosa, doa coisas que sejam você. Qual é a causa que te toca? E o que você pode entregar? É dinheiro? Entregue dinheiro. O dinheiro precisa circular. É uma ação solidária. Você pode ter uma ação solidária. Você pode dedicar tempo, você pode dedicar atenção, você pode dedicar algum alimento que talvez esteja apodrecendo na sua geladeira, que você não vai consumir porque você vai viajar. E aí, você vai esperar apodrecer para jogar fora? Poxa, entrega, doa, permita isso na sua vida. Dá uma olhada no teu guarda-roupa. O que tem lá que está desnecessário, que para outra pessoa vai ser uma bênção? Então, o fato de contribuir é, sim, auto-amor, é, sim, você olhar para o próximo e ver valor nas coisas que talvez para você simplesmente não tenha. E claro que você deve e merece usufruir e celebrar. Não celebre pelos outros, não curta pouco, curta muito. Só que é importante você entender esse ciclo na sua vida. Quando você coloca as raízes no lugar certo, você se conecta com a abundância. Quando você coloca a raiz, por exemplo, no foco ter ou no foco usufruir, você se conecta com a escassez e aí sempre falta. Falta tempo no seu dia, falta dinheiro no seu salário, falta. E aí você se conecta com a escassez, você tende a reclamar. Quando você reclama, a origem da palavra reclamar é você clamar mais de uma vez. O universo não está feliz com quem reclama. Então, quando você se conecta com quem você é de verdade, você entende que existem essas faces, você consegue permitir esse ciclo da abundância. E o legal é que quando esse ciclo gira, você simplesmente se torna uma pessoa maior. E aquele teu problema, ele diminui, porque você cresceu. Você não tem mais grandes problemas, você tem apenas algo a se lidar. E aí você consegue liberar perdão, e aí você consegue ser uma pessoa de luz, ser uma pessoa de exemplo, e naturalmente você vai ter mais bênçãos, porque o universo olha para você e fala assim, cara, esse cara aqui vale a pena, essa mulher vale a pena. E aí faz esse giro na sua vida. Espero que tenha respondido aí essa questão, tá, Adriano? Essa ilustração facilitou. Sim, cara, total, total. Adorei o ciclo, né? Eu acho que retoma muito bem como
várias áreas influenciam o hoje, né? Então, você acrescentou aí na metodologia, eu não conhecia essa, né? Do ser, ter, fazer, contribuir, usufruir. Essa tem um temperinho meu. Então, Luiz, até acho que fechou bastante esse conceito. Eu queria que você meio que desse um recap geral, né, desse nosso assunto, que consolidasse para quem está querendo, né, trilhar melhorias na sua vida financeira, frente a essa questão do reflexo, né? A gente bateu nessa tecla, né, do que o modo que a gente faz em uma situação, a gente faz em outras, e a nossa vida financeira acaba que de maneira consciente algumas das vezes, inconsciente na maioria das vezes se influencia. Eu queria que você meio que encerrasse nossa conversa, né? Depois, né, apresentasse, deixar seus contatos aí para o pessoal que com certeza gostou bastante desse tema, te contactasse, né, para conhecer mais um pouco do seu projeto. Claro. Qualquer mudança que a gente faça na nossa vida, primeiro tem um ingrediente chamado consciência. É impossível você mudar o que você não conhece. Então, se você está com dívida ou se você tem um armário bagunçado, o primeiro passo é você ter consciência, você perceber o tamanho do problema. Então, anota aí que o primeiro passo para qualquer mudança chama-se consciência. Muitas vezes a gente quer mudar o outro, quer mudar um irmão, quer mudar um pai, e essa pessoa não sabe que ela tem um problema, que ela está incomodando, entendeu? Que ela tem alguma mania. Então, o primeiro passo para qualquer mudança chama-se consciência. O segundo passo para a mudança chama-se entendimento. Sabendo que seus comportamentos é algo, vamos dizer assim, inconsciente, talvez involuntário ou automático, é importante você dar um pause, não só viver o problema em primeira pessoa, mas é como se você se transportasse e virasse uma câmera, ou virasse um anjo, ou virasse um gênio da lâmpada, fica à vontade. E aí você se percebe num outro aspecto, ok? Quando você tem esse entendimento, você consegue dissociar. Então, o segundo passo é entendimento, é entender os seus motivos que você está fazendo aquilo. Que às vezes o motivo ele fez todo sentido, mas agora ele não faz mais. E eu vou dar um exemplo aqui para você. Imagina uma pessoa que teve uma infância, vamos dizer assim, de escassez, não tinha nada, tal. E ele se apegou assim: para eu ter sucesso, eu preciso de um emprego estável. E aí ele se esforça, luta, etc. Ele consegue um emprego estável. Quando ele consegue um emprego estável, ele vê, cara, eu não estou feliz aqui. Só que se ele manter a mesma verdade, do tipo, eu só vou ter sucesso no meu emprego estável, ele não consegue evoluir. E aí você entende que o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Então, o que te trouxe até aqui, às vezes, está te embarreirando. Toda a tua fórmula de sucesso que gerou você até aqui, esse momento, pode não servir mais. E aí você simplesmente se apega a outras coisas que vai te levar para o próximo nível. Então, entendimento do que tá legal, do que não está legal e dissociação. E aí você vai se aconselhar como se fosse um mentor, como se fosse um anjo, como se fosse Deus. Fica à vontade quanto a isso. E o quarto passo é a ressignificação. É você dar um outro sentido para aquilo que está te incomodando. Então, se você está incomodado com o seu trabalho e reclama lá do teu patrão e simplesmente muda de trabalho, você vai se levar enquanto problema. Você precisa se transformar, você precisa se ressignificar. E esse é o quarto passo. Então, primeiro passo, consciência. Segundo passo, entendimento. Terceiro passo, dissociação. E o quarto passo, ressignificação. Isso para você mudar de fato a sua vida. Para você jogar para a sua vida financeira, como é que isso muda? Algumas pessoas têm uma vida cristalizada, ok? Recebe o salário e está tudo comprometido. É como se já tivesse dono. Você só vai lá buscar. E aí uma forma para você ter essa mudança é justamente deixar seu salário, deixar dele ser cristalizado e passar a ser mais flexível. E você pode fazer isso mudando contas fixas para contas variáveis. É você deixar de ter passivos, carro, clube, etc. E passar assim, cara, quando eu vou, eu pago. Então, prefira contas variáveis do que contas fixas, porque a conta fixa ela tende a cristalizar a tua. A conta fixa ela tem que ser muito bem estudada, ela tem que valer a pena. Valeu a pena, ok. Se não, prefira contas variáveis, que aí você tem mais flexibilidade, inclusive para investir. E aí, você percebe que para você investir, é importante você dividir também esse bolo. A gente pode falar com isso mais para frente, mas o dinheiro não é uma coisa só. Você tem objetivos diferentes quando você pensa no futuro, de curto, médio e longo prazo. Colocar tudo no produto financeiro só, tipo, tudo na poupança ou tudo na previdência, isso também não está legal. Ela também está cristalizada. É importante você ter flexibilidade quanto a isso.
ok? E sempre tenha uma reserva chamada de disponibilidade imediata. Não chame de reserva de emergência. Quando você tem uma reserva de emergência, primeiro, você está tendo emergência para a sua vida. Segundo, você bota uma proibição. Você bota um cadeado enorme e fala assim, só serve para emergência. E aí tem algumas fortunas e você fala, não pode deixar ali, porque só pode ficar reserva de emergência. Dê flexibilidade, dê liberdade ao dinheiro. Então, quando falamos de disponibilidade, você ou para uma oportunidade de você crescer, de você evoluir, de você usar e assim por diante. Ok? E é nesse intuito, isso vale para a sua alimentação, isso vale para a sua atividade física, isso vale para a sua produtividade no seu dia. O que eu priorizo, eu realizo. Jogando para a linguagem do dinheiro. Se você primeiro paga ativos, ele não está priorizado. A forma de você jogar isso para a sua vida financeira é justamente priorizar os seus sonhos e objetivos e adequar suas despesas. Coloca os seus sonhos e objetivos no seu devido lugar. Quando você dá prioridade a isso, você consegue simplesmente adequar a sua vida financeira. Então, isso vale para mim, isso vale para você. O que eu priorizo, eu realizo, ok? Faz sentido o teorema de Pareto. O que eu foco, que eu boto 20% de esforço, gera 80% de resultado. Então, não faz sentido eu querer controlar cada centavo. Isso gasta muita energia, entendeu? Comande o seu dinheiro. Verdadeiramente, comande o seu dinheiro. E olhe para os seus 20% que merecem resultado. Olhou esses 20%, você vai ter ganhos extraordinários, como eu te falei, em várias áreas. O que eu priorizo, eu realizo. O dinheiro, ele é meu companheiro. Onde eu coloco ele, onde eu aplico ele, faz todo sentido. Espero ter contribuído aí para você. Queria deixar aqui um contato para o pessoal poder continuar recebendo um pouco mais desse tipo de informação. Vocês podem me achar no Instagram, @treinador.financeiro, tá? E eu vou me apresentar rapidamente aqui agora. Eu não você me vi pelos meus rótulos, mas sim pelas minhas ideias, pelo que eu acredito. Então, eu sou educador financeiro, eu sou coach, eu fiz formação em várias instituições, eu fiz uma pós-graduação em educação financeira, conheci o Adriano num evento social, que eu fui fazer uma palestra social e ele estava lá também. Então, entenda que na parte de contribuir gera milhões de contatos importantes. E aí, essas formações voltadas ao coaching, voltada ao desenvolvimento humano e à parte de educação financeira propriamente dita, fizeram o conteúdo que você tem hoje e você pode continuar recebendo esse tipo de informação lá no Instagram, treinador.financeiro. Beleza, beleza. Muito grato, Luiz. Gostei muito. Acho que com certeza nosso público aqui do Congresso gostou bastante do seu conteúdo, da sua abordagem. Parabenizo pelo projeto, pela iniciativa que você tem, né? Que até você reforçou também bastante do impacto social, né? Isso é o nosso lado de contribuir lá na metodologia que você apresentou, total, é importantíssimo. E agradeço pela disponibilidade do seu tempo, que, como eu digo, né, nosso ativo mais precioso, você dedicou aqui ilustremente. Agradeço pela contribuição e grande abraço aí, Luiz. Show de bola, Adriano. Obrigado. Espero que isso tenha feito sentido para todo mundo que está ouvindo aqui, porque você pode ser um elemento de mudança na sua família. Algumas pessoas simplesmente não se preocupam em evoluir e você pode ser esse elemento. Então, aprenda a ponto de ensinar. Isso realmente é um pedido que eu faço. Aprenda a ponto de ensinar. Não guarde o conhecimento para você, porque não dá para aplicar. Simplesmente, quando você ensina, você aprende muito mais e você consegue ver o mundo nos olhos das outras pessoas também. Isso te faz uma pessoa grande, poderosa, faz uma pessoa incrível, uma pessoa que vale a pena estar próxima. Tá bom? Isso aí. E vira uma corrente do bem, né? Um ciclo. Falou, Luiz. Brigadão, hein? Obrigado, cara. Forte abraço e até a próxima. Até. Tchau, tchau.